Muito bem, Lula tentou se explicar sobre a acusação que fez ontem contra Israel de que o país mata inocentes sem nenhum critério. Durante live nessa terça-feira, o petista voltou a ecoar o Hamas e afirmou que a atitude de Israel com relação às mulheres e às crianças é igual a um terrorismo. Vamos acompanhar. Quantos médicos já morreram? Jornalistas já morreram? Sabe? E pessoas ligadas à ONU que estão lá para cuidar da paz, da Cruz Vermelha, estão sendo assassinadas e as pessoas veem isso como normal. É por isso que eu disse ontem que a atitude de Israel com relação às crianças e com relação às mulheres é uma atitude igual ao terrorismo. Não tem como dizer outra coisa. Se eu sei que está cheio de crianças naquele lugar, pode ter um monstro lá dentro, eu não posso matar as crianças porque eu quero matar o monstro. Eu tenho que matar o monstro sem matar as crianças. É simples assim. Lula, que se baseia em números do Hamas e narrativas também, como a do Hospital Al-Ahli, sobre a qual escrevi bastante em antagonista.com.br, também disse que mais de 5.000 crianças já morreram em meio à reação de Israel aos ataques do grupo terrorista. Esse é um daqueles dados plantados pelo Hamas na imprensa e na ONU. Vamos assistir, porque esse programa é muito generoso e ele mostra as declarações, a fonte primária, para poder fazer a análise em seguida. Eu vou repetir, uma guerra insana, porque eu disse ontem, é verdade que houve, um ataque terrorista do Hamas. E nós combatemos desde o início. Mas o comportamento de Israel, fazendo o que está fazendo com criança, com hospital, com mulheres e com crianças, são mais de 5.000 crianças que já morreram, tem mais 1.250 crianças desaparecidas que certamente estão embaixo dos escombros, fora a quantidade de mulheres, gente, a quantidade de mulheres grávidas que eu vi ontem, que estão antecipando o filho, porque elas têm medo de morrer, e os médicos estão fazendo cesariana para ver se as crianças nascem, enquanto as mulheres estão bem de saúde, gente. Que horror, né? Quer dizer, em pleno século XXI. Ainda bem que nós continuamos a exercer a profissão de jornalista, né? E não estamos aqui para simplesmente endossar narrativas falseadas de um presidente da República falando que horror, né? Não, a gente refuta, a gente desmente, a gente contrasta com o mundo real, né? Aqui é jornalismo, aqui não é EBC. E, como sempre, o petista omitiu todos os esforços israelenses para evacuação de civis de áreas sensíveis, com abertura diária de corredor humanitário, lançamento de panfletos com orientações, telefonemas para moradores de Gaza e diretores de hospitais, entre outros esforços. E a alegação de Lula de que não tem como dizer outra coisa, a não ser acusar de terrorismo a vítima do terror, não resiste a menor comparação com discursos de democratas, de fato, de líderes democráticos dos países do mundo. Nós separamos uma fala do premier do Reino Unido, primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, que ilustra exatamente isso. Em pronunciamento no Guildhall, em Londres, o premier disse que este é um momento de clareza moral, porque o passado está tentando impedir que o futuro nasça. Vamos acompanhar. We're hard-headed about our interests and our security. But Britain's realism has always had values, and this is a moment for moral clarity. My Lord Mayor, the past is trying to stop the future being born. What motivated Hamas to launch their horrific attack on Israel? It wasn't just hatred. It was also their fear that a new Middle East was being born, one that would see Israel normalizing relations with its neighbors, which gave hope for a better, more secure, more prosperous way forward. Why did Russia invade Ukraine? Because Putin feared the emergence of a modern, reforming, thriving democracy on his doorstep and wanted to pull it back into some imperialist fantasy of the past. So we must keep alive the promise of a better future, bolster those striving for it, and stand up for the innocents who Russia see as targets and Hamas see as human shields. I recall those lines from Yeats. The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere the ceremony of innocence is drowned. The best lack all conviction, while the worst are full of passionate intensity.
That's what our adversaries believe. So we will outmatch them with our conviction and intensity. We must and we will prove them wrong. And let me set out what that means in Ukraine, in how we help the most vulnerable around the world, and first in the Middle East, a region whose tragedy and heartbreak hang heavy on us all. In Israel, I met the families of British victims. I sat with them, held their hands, and saw the profound pain in their eyes. I heard the existential fear that the Israelis are feeling. Their country was founded to ensure that what happened in the Holocaust could never happen again. Hamas poses a fundamental challenge to that idea. Hamas have stated clearly, we will repeat the October 7th attack time and time again until Israel is annihilated. Time and time again. Last week was the 85th anniversary of Kristallnacht. And as we see hatred rising, we all have a responsibility to meet the promise of the words that in recent days have lit up the Brandenburg Gate. Never again is now. So Israel must be able to defend itself against terror, restore its security, and bring the hostages home. Só lembrando que a Noite dos Cristais, citada aí pelo Sunak, foi uma noite de ataque massivo contra judeus, o chamado pogrom, feito o ataque por nazistas alemães ali em 1938, né? Então está aí no aniversário 85 dessa data absolutamente lamentável. Então destaco aqui para quem nos ouve pelo Spotify, inclusive, para quem quer um resumo, ele questionou o que motivou o Hamas a atacar Israel. O medo dele de que um novo Oriente Médio estivesse nascendo, com relações melhores entre os vizinhos, etc. O que motivou a Rússia? O Putin temia o surgimento de uma democracia moderna, reformadora, próspera. Nós fizemos esses comentários aqui ao longo das últimas semanas. E aí ele cita Yeats, né, o poeta irlandês William Butler Yeats, coisa que é impensável para alguém como Lula, e fala ali de como ele conversou com os familiares das vítimas do massacre de 7 de outubro, citou expressamente a declaração de um dos líderes do Hamas, como a gente mostrou aqui no Papo Antagonista, dizendo que vai repetir o ataque de 7 de outubro até que Israel seja aniquilado. Quer dizer, está passando um quadro de informação e análise daquilo que realmente está acontecendo no mundo. E no final, puxa o lema, nunca mais é agora, em relação ao Holocausto, e fala que Israel tem que ser capaz de se defender, deve ser capaz de se defender contra o terror, restaurar sua segurança e trazer os reféns para casa. Então, sem deixar de defender prudência no avanço sobre áreas sensíveis de Gaza, que foi o que ele fez a seguir, o Sunak mostrou na prática como é possível dizer outra coisa, manifestando compaixão, solidariedade, apoio à autodefesa de países atacados, repúdio ao terrorismo do Hamas, ao imperialismo de Putin, com esse tom, essa forma, esse cuidado que se esperam de um chefe de Estado democrático de direito em tempos de guerra. É bem diferente de um populista, papagaio de ideólogos anti-americanos, aliado do Irã e da Rússia, e que está tentando desviar o foco do debate público da reunião, da qual a gente vai tratar daqui a pouco, da mulher de um líder do Comando Vermelho dentro do governo dele, né? Então há uma diferença muito clara. Simples assim, Lula. É assim que se faz. E a gente separou também uma declaração do chanceler da Alemanha, o Olaf Scholz, que chamou de absurdas as acusações que estão sendo feitas contra Israel. Obviamente ele não citou o Lula, que o Lula não tem essa relevância internacional, mas há no debate público mundial algumas acusações, e os líderes democráticos, de fato, de países do primeiro mundo, como a gente está vendo, caso aí do Reino Unido, o caso da Alemanha, eles rebatem, eles colaboram para a orientação correta de seus povos. Eine Demokratie, auch das muss sehr klar gesagt werden.
Und auch darüber gibt es keinen Zweifel. Und das werden wir auch in jedem Gespräch und bei jeder Gelegenheit betonen, dass das unsere Sicht der Dinge ist. Ein Land im Übrigen, das sich den Menschenrechten, das sich dem Völkerrecht verpflichtet fühlt und in seinen Aktionen auch dementsprechend handelt. Und deshalb sind die Vorwürfe, die gegen Israel da erhoben werden, absurd. Und daran kann es gar keinen Zweifel geben. Muito bem, aí o Scholz dizendo que Israel segue as leis internacionais, as leis de guerra. Nós citamos ontem no Papo Antagonista o artigo 19 da Convenção de Genebra, e mostrando, inclusive, que, ao contrário do que o Lula disse, Israel não bombardeou até o momento nenhum hospital na faixa de Gaza, está fazendo todo um trabalho para a evacuação dos civis, embora os terroristas do Hamas estejam escondidos em túneis, em complexos subterrâneos debaixo desses hospitais. E eles não podem ter um salvo-conduto. Então, o esforço está sendo feito, e o Scholz diz que são absurdas as acusações contra o Estado judeu. E, aproveitando o gancho, a Confederação Israelita do Brasil, CONIB, rebateu por meio de nota as declarações do Lula, que insiste em fazer essas analogias rasteiras. Abre aspas, Israel vem fazendo esforços visíveis e comprovados para poupar civis palestinos, pedindo que eles se desloquem para áreas mais seguras, criando corredores humanitários, avisando a população da iminência de ataques. Além de equivocadas e injustas, falas como essa do presidente da República são também perigosas. Estimulam entre seus muitos seguidores uma visão distorcida e radicalizada do conflito. Fecho aspas. Aliás, a gente acabou de publicar também nota da Stand With Us Brasil, que tem como presidente executivo o André Last, que vem aqui ao Papo Antagonista na quinta-feira para participar ao vivo com a gente, e é uma nota que chama as acusações do Lula de bastante graves e lamenta as falsas equivalências traçadas por ele entre Israel e Hamas. Duda Teixeira, temos aí um quadro completo do contraste entre o Lula, aliado de regimes autocráticos e ditaduras, os ditadores, né, que comandam esses regimes são aliados do Lula, e líderes democráticos de fato. Interessante esse contraste, Felipe, porque o Olaf Scholz, então, é do SPD, um partido de esquerda, próximo até do PT, mas é um político de esquerda, o Rishi Sunak do Partido Conservador de direita, mas o que a gente vê é um contraste entre o Lula e esses governantes europeus. E nós já vimos isso, né? Quando o Lula viajou para Portugal e para a Espanha, aconteceu a mesma coisa, porque ali o Lula foi realmente confrontado, né? Ele levou vários puxões de orelha, porque ele começou a falar bobagem sobre a invasão russa da Ucrânia, e os líderes portugueses e espanhóis falaram, não, é a Rússia que é invasora, a Ucrânia não tem nenhuma culpa nisso. O que mostra tem uma diferença aí, porque o Lula ele funciona de um jeito que é diferente do jeito como funcionam Olaf Scholz, Rishi Sunak, Pedro Sánchez ou qualquer outro lá da Europa, porque o Lula tem essa coisa da natureza dele de comprar uma briga de nós contra eles, né? A gente viu isso também, o Bolsonaro fazer isso, mas o Bolsonaro é aprendiz, né? O Lula é que faz isso, e o PT é que faz esse estilo de coisa ao mesmo tempo. E o Lula tomou partido da Rússia e tomou partido do Hamas. Então, mesmo que ele comece ali falando em algum momento, não, mas o Hamas cometeu um ato terrorista, né, eu condeno, tudo que ele fala em seguida é para condenar Israel e absolver o Hamas, a ponto de dizer que Israel faz coisas muito piores do que o Hamas, o que é uma mentira. Ele está construindo uma narrativa, como você citou nessa questão aí do Maduro, só para criticar os inimigos e poupar os amigos. E você deu vários exemplos aí de como Israel, na verdade, evita, né, busca evitar as mortes de civis. Eu queria só acrescentar mais uma questão que apareceu hoje, que tem até uma gravação das pessoas das Forças Armadas de Israel ligando para os diretores do Hospital Al-Shifa na faixa de Gaza. E eles oferecem... só para um parênteses, é o maior hospital da faixa de Gaza e aquele sobre o qual existe a central de comando, quer dizer, aquilo que é considerado o principal ponto de controle e operações do Hamas. Há uma grande expectativa para aquilo que vai acontecer nas próximas semanas diante do cerco israelense. Agora, Israel saiu bombardeando o hospital Al-Shifa? Não. Israel está fazendo de tudo para que os civis evacuem
e há uma grande suspeita de que o Sinwar, que é o maior líder do Hamas na faixa de Gaza, esteja no complexo subterrâneo do hospital Al-Shifa. E Israel, obviamente, quer neutralizar essas lideranças terroristas. Diga. Então, os militares israelenses ligaram para os diretores desse hospital e ofereceram, e estavam negociando de mandar 37 incubadoras, porque tem vários recém-nascidos lá nesse hospital, e aí até oferecendo, vocês querem mais alguma coisa? Eles falaram, não, a gente quer sim aparelhos para respiratórios, para bebês e tal. E Israel tinha concordado em mandar isso para lá. A questão é que depois as autoridades ali da faixa de Gaza cortaram essa negociação, mas é mais uma demonstração de como Israel, no fim, está fazendo o oposto do que o Lula está falando, né? Eles estão realmente tentando evitar as vidas de inocentes, de civis na faixa de Gaza. E ainda falando sobre Lula, a imprensa israelense, na verdade, ignorou esse espetáculo, entre aspas, do petista na base aérea de Brasília, na noite de segunda-feira, para receber o grupo de 24 brasileiros e 10 familiares retirados da faixa de Gaza.